Fala, povo querido, povo amado, povo abençoado. Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus por tudo aí. Se você chegou aqui é porque você tem fome, tem sede e gosta desse assunto, oração em línguas. Hoje o tema vai ser um pouquinho diferente. Tô brincando, esse é um tema sobrenatural. Hoje nós vamos falar sobre a oração em línguas, ativando os outros dons, caminhando para o seu chamado, para o seu ministério. Mas isso vai ser depois da nossa vinheta, do nosso retiro profético até transbordar. Tá chegando, hein? Agosto vai ferver, vai ser sobrenatural, extraordinário. Essa vinheta aí. Uma geração que transborda para o mundo. Amém? Essa é a nossa palavra-chave. Uma geração que é cheia do Senhor e não só cheia, mas transborda para o mundo, para que nós toquemos outras vidas. Glória a Deus. Quero falar hoje com você sobre a oração em línguas, que é o processo, né? É um meio, é uma chave de edificação espiritual, é um fundamento profundo de oração e de comunhão com Deus, que vai te levar a ativar os outros dons espirituais, a outros talentos espirituais para a sua vida. E à medida que você começar a caminhar, e isso é prático, você vai começar a praticar isso, você vai perceber que os outros dons vão começar a aflorar. E esses dons vão fazer parte daquilo que é o seu chamado, daquilo que é o seu ministério. Você tem um chamado evangelístico, você começar a orar em línguas, vai ativar o dom de cura. Porque a cura, ela faz parte da mensagem evangelística, a cura física. É um sinal que testemunha o amor de Deus, o carinho de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Se você tem um chamado de mestre, quando você começar a orar em línguas, as revelações, as estruturas da palavra do Senhor vão começar a formar em você, vão começar a vir para você. Se você tem um chamado profético, quando você começar a orar em línguas, as palavras de conhecimento, as profecias, os sonhos, as visões, vão começar a aflorar cada vez mais. Se você tem um chamado apostólico, a autoridade apostólica, a visão de uma igreja, a visão do corpo de Cristo, a sensibilidade para as coisas da igreja vai começar a fluir no teu coração, vai começar a vir naturalmente. Quando você decide andar para esse ambiente, o seu chamado, né, vai começar a ser desenhado, a sua vocação vai começar a ser latente, e a unção de Deus, a unção do Espírito vai começar a vir sobre a tua vida de forma poderosa a fim de cumprir um chamado, porque a unção de Deus ela vem com um propósito, amém? E você ativa essa unção do propósito quando você ora em línguas, você entende isso, você é dirigido por isso, e aí essa verdade vai ser fundamentada em você, e o próprio Senhor vai te conectar com pessoas que carregam unção, que faz parte do seu chamado. Então você deve começar a caminhar com essas pessoas. Quando de caminhar, irmão, não é ser cobertura espiritual, é ser amigo, é andar próximo, às vezes é ser discípulo, às vezes é ser pastoreado, mentoreado por um tempo pelaquela pessoa para você começar a caminhar ainda mais rápido para o seu chamado. Estou falando de cobertura, amém? Estou falando de processo natural da Bíblia, que é o pastoreio, que é o discipulado, que é a conversa, que é a amizade, que é aquela coisa mais íntima, não em troca de redismo, mas em troca de ver o reino do Senhor avançar, em troca de ver a igreja do Senhor se liberta, ser curada, ser restaurada, tá bom? Então, esse é um fundamento sobrenatural. Se você tem um chamado de mestre, já falei, se você tem um chamado de evangelista, de apóstolo, de pastor, chamado de pastor, o que vai acontecer com você? O conselho, a graça, a humildade vai começar a vir sobre o teu coração, amém? A preocupação com as almas, a preocupação muito profunda com as ovelhas, como elas estão dentro da igreja, preocupação com outras coisas que outrora você não tinha, vai começar a vir, por quê? Vai começar a desenhar em você o seu chamado. E também, irmãos, você que tem um chamado para ser empresário, tem um chamado para ser médico, tem um chamado para ser alguma coisa, né, no ambiente externo da igreja, que faz parte também, vai vir sobre você. E às vezes você não tem o chamado quíntuplo, né? Não tem um chamado ali, você não foi chamado para ser pastor, nem evangelista, nem mestre, nem doutor, nem nada disso. E é comum, porque Deus deu uns. Efésios 4:11 fala assim: e ele deu alguns, ou uns, não todos. O chamado não é para todos, mas todos podem servir, todos podem testemunhar,
todos podem pregar, mas exercer a função do chamado, só quem Jesus deu, só quem Jesus comissionou, só quem Jesus chamou. E isso é uma grande briga na igreja, porque hoje as pessoas não têm o chamado para tal cargo, estão ali ocupando aquele cargo, matando a unção, matando os dons de Cristo, matando aqueles que têm o chamado para aquele cargo, porque entenderam que aquele cargo traz fama, traz sucesso, traz reconhecimento, e não é isso. O chamado não é isso, o chamado é para Deus, a função é para a igreja, mas o chamado é para Deus. A igreja não é do pastor, o pastor é da igreja. As ovelhas não são do pastor, os pastores são para as ovelhas. Os pastores são bênçãos para as ovelhas. Tem que desconstruir, e isso só é desconstruído quando você decide viver uma vida no Espírito. Você decide andar no Espírito. Você decide orar em línguas. Você vai ver que outras coisas vão começar a fluir na tua vida. Isso vai começar a desenhar o teu chamado, começar a desenhar a tua vocação, começar a desenhar o que Deus tem para você. Então, se você decide hoje começar a orar em línguas, buscar esse fundamento, buscar essa vontade do Senhor, você vai começar a perceber que alguns outros dons vão começar a fluir. Como é que eu sei que o dom de cura vai começar a fluir? Quando você sentir desejo por orar por cura. É o dom de cura chamando, queimando em você. Eu quero orar por cura. Você vê alguém doente, eu quero lá colocar a mão. Coloca a mão, declara, ora. Quem cura é Deus, não é você. O dom está em você, mas quem faz através do dom é o Espírito, porque ele se manifesta através dos dons. É as manifestações do Espírito, é dada para cada um segundo o que for útil. 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ler esse texto? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12. Glória a Deus. Versículo 11. No entanto, um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Entende isso? É muito bom você saber disso, tá? E a manifestação do Espírito, capítulo 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Como é que essas manifestações acontecem? Através dos dons. Quem opera através dos dons é o Espírito Santo. Amém? Ele me capacita com um dom, com essa vocação, com esse chamado, com essa vontade de orar por enfermos. Estou dando um exemplo. E ele vai atuar através desse dom. Quem cura é o Espírito. E aí tem vários mecanismos, e chaves, que a gente chama assim de chaves para você orar por cura e ser mais efetivo. Humildade, simplicidade, quebrantamento, compaixão, misericórdia, se importar verdadeiramente com a dor, se importar verdadeiramente com a pessoa. Isso são todas liberações no seu coração que precisa ter para que o dom flua de melhor forma. E o dom ele é potencializado, irmãos. A oração em língua vai potencializar. O jejum vai potencializar. O quebrantamento, então, vai potencializar os dons de Deus. E assim, cada dom de Deus, irmãos, é profundo. Não tem limite para a operação de dons, como também não tem limite para a operação da unção. Isso é um outro assunto. A unção também cura. Mas o dom de Deus, ele cura e cura multidões. Então você vai começar a perceber isso. Se você tem um chamado evangelístico, você vai ter mensagens de amor, de salvação de almas, de redenção, de justificação, mensagens nesse sentido. Então essas mensagens vão começar a fluir e a crescer dentro de você. E você passou tempo se edificando, construindo um caminho, dando lugar para o Espírito Santo, abrindo espaço para que você caminhe nessa construção, para que você caminhe nessa liberação do Espírito da fé sobre a tua vida. Tá bom? Eu acho que ficou claro aqui. Você quer aprender mais, tem mais vídeos aí, mais séries. E Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Fica no amor do Pai, fica no amor de Deus. Deus abençoe. Glória a Deus.